Olá, eu sou o Jorge Figueiredo e a convite da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida, eu tenho falado, eu tenho comentado um pouco cada capítulo dessa obra, Boa Nova, de autoria espiritual de Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 2, Jesus e o Precursor. Como diz o poeta, prepare o seu coração, porque esse capítulo é forte. Ele é lindo demais. Ele tem detalhes que enchem os nossos corações de emotividade. Afinal de contas, narra uma conversa entre duas mães a respeito de seus filhos. As suas preocupações com seus filhos crianças que têm comportamentos que para elas não são normais para crianças da idade. Vale lembrar que o Espiritismo nos diz que, apesar de ser criança, adolescente, jovem, o espírito que habita aquele corpo, ele é imortal. Ele tem uma vida que começa aonde não sabemos, que é o caso exatamente dos espíritos Jesus e João o Batista. Maria e Isabel, falando de seus filhos, coloca para nós todas as preocupações que uma mãe tem hoje em dia também com o futuro de seus filhos. E isso fica muito bem narrado no capítulo por Humberto de Campos, que tem uma escrita fina, delicada, emotiva, que traz para a gente uma carga emocional muito grande. Esse capítulo realmente ele é muito inspirado. Vamos lá. O capítulo ele começa com Humberto de Campos nos situando num período da vida de Jesus para que a gente possa compreender o desenrolar das conversas entre Maria e Isabel. É Jesus quando vai ser apresentado no templo. É bom que se diga que na tradição judaica algumas ações precisam ocorrer, principalmente se tratar de um filho varão, um filho homem, o primeiro, como diz a tradição, a abrir o útero feminino. É preciso que essa criança seja apresentada com 8 dias. Isso ocorre com Jesus. Está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 21 a 24. Mas, nesse capítulo, Humberto de Campos está se referindo à passagem de Jesus, conhecida como a primeira Páscoa, que também está narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, porém, entre os versículos 41 e 52. Ok? Vamos relembrar um pouquinho a cena. Maria e José vai, como toda a tradição judaica determina, comemorar a Páscoa em Jerusalém e leva seu filho, Jesus. Todos retornam em caravana e eles sentem falta de Jesus. Voltam a Jerusalém e encontram Jesus no meio dos mestres, no templo de Jerusalém, conversando, dialogando, perguntando, interrogando. Só que Jesus só tinha 12 anos. É nessa faixa de tempo que Humberto de Campos começa a narrar a conversa entre Maria e Isabel. Ela, como as mulheres de nosso tempo, como os pais de hoje em dia, falam encantadas de seus filhos. Um encantamento que tem uma pitada de preocupação. Isabel, a mãe de João Batista, diz que apesar da pouca idade dele, é muito comum vê-lo afastado de todos, como narra Humberto de Campos, entre figueiras bravas, por caminhos ardentes, afastados de todos. Isabel acrescenta que é como se ela notasse que a pequena fronte, o pequeno rosto de João Batista estivesse dominado por graves pensamentos. Mães, essas mulheres incríveis que são capazes de notar detalhes que aos olhos dos homens comuns nada significam, mas que elas conseguem perceber com perfeição o que se passa dentro do coração de seus filhos.
Mas eu queria antes falar um pouquinho sobre Isabel, a mãe de João o Batista, que nós vamos encontrar alguma coisa no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 1, depois do versículo 6, o evangelista fala um pouco a respeito de Isabel e Zacarias, o seu esposo, e diz que eles são pessoas justas e irrepreensíveis e comprometidas com os mandamentos de Deus. Essa é a maneira, é a forma que o evangelista Lucas encontrou para nos dizer que Isabel e Zacarias são espíritos que cumpriam a lei e faziam tudo conforme as tradições judaicas da época. Mas eu quero deixar aqui, mais uma vez, uma dica. É preciso que vocês peguem o Evangelho de Lucas, leiam o primeiro capítulo, o segundo capítulo, para que vocês percebam que existem muito mais coisas maravilhosas a respeito da história de Isabel, de Zacarias e João o Batista. Maria entra em cena com as mesmas preocupações de Isabel, só que evidente em relação a Jesus, que, segundo ela, vem também apresentando um comportamento diferenciado para uma criança da sua idade. Maria, ela inicia com uma frase que toca profundamente os nossos corações quando a lemos. Como eu falei, que vem corroborar todo esse sentimento que uma mãe consegue perceber em seus filhos. Ela diz assim: essas crianças, a meu ver, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Jesus, a luz do mundo. Isso é lindo, né? E ela continua dizendo que Jesus fala de Deus com uma eloquência que ela nunca encontrou nem nos doutores da lei em Jerusalém. Lembrando a todos que esse vídeo, a ideia desse vídeo, dessa série, é conversarmos sobre os aspectos mais relevantes de cada capítulo do livro Boa Nova. Não é uma leitura integral, mas que, mais uma vez, eu insisto com vocês que, terminando o vídeo aqui, vocês devem correr, pegar o livro de vocês e se deliciarem lendo os detalhes que eu não conto aqui, porque muita coisa linda fica, que vocês precisam dar uma lidinha em primeira pessoa, ok? Maria conta os detalhes de como foi a presença de Jesus no templo, com 12 anos, conversando com os mestres de Jerusalém. Humberto de Campos traz, através da fala de Maria, os bastidores do evento, como se nos colocasse na coxia para que a gente pudesse assistir de perto tudo o que estava acontecendo. Então, por isso que fica sempre a recomendação: vamos voltar, vamos ler o livro para que vocês possam se deliciar. Eu repito isso. Bom, Maria continua dizendo que a ciência de Jesus não pode ser deste mundo, que ela vem de Deus. Viu? É algo que realmente só uma mãe inspirada, conectada ao coração do seu filho, consegue perceber isso. Deixa eu tentar fazer uma conexão aqui. Vocês lembram de uma passagem do Evangelho em que a mãe de Tiago e João vai até Jesus e pede que ele deixe cada filho sentado, um à esquerda e um à direita dele? Então, isso eu vou comentar em outro capítulo, que também está no livro Boa Nova. Eu estou apenas querendo comparar que isso é um pedido normal de uma mãe zelosa. Por quê? Porque Maria também se preocupa com o futuro de Jesus. E começa a fazer algumas tratativas com Eleazar para que Jesus também pudesse ser educado junto dos mestres do Templo de Jerusalém, e ela está justamente querendo dar um futuro melhor a Jesus. Um futuro em que Jesus tem um pouco mais de segurança, porque é de uma família pobre e ela fica preocupada com o seu futuro. Maria conta para Isabel que, sem falar nada com Jesus, apenas tinha comentado dessas tratativas com José. Em determinado momento, em determinado dia, Jesus, como se soubesse já das intenções dela, a procura e fala: mãe, que queres tu de mim?
Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? E continua: meu Pai deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. Ou seja, Jesus, a partir daquele momento, passa a trabalhar com seu pai José na carpintaria. Ou seja, nos dá uma lição, Jesus, que a melhor escola da vida para Deus é o lar. Humberto de Campos, então, nos diz que as primeiras sombras da noite começam a chegar sobre Maria e sobre Isabel. E as duas mães se olham como se perguntassem: aonde estão nossos filhos? Ficaram conversando tanto tempo que não perceberam que as crianças também tinham se afastado. Então, é como se agora Humberto de Campos escrevesse um capítulo dentro de outro capítulo, porque ele vai narrar essa cena entre Jesus e João o Batista juntos. Os dois estavam sentados lado a lado. E fica uma pergunta que aquece os nossos corações e ativa a nossa mente. Quem poderia saber qual era a conversação entre eles? Humberto de Campos nos diz que foi uma conversa entre o amor e a verdade. Inspirador isso, né? No dia seguinte, Isabel, indo embora, pergunta a Jesus se ele não quer ir com eles. Jesus responde apenas: não, João partirá primeiro. O capítulo tem um salto no tempo a partir dessa frase de Jesus. E começa a ir mais à frente e narrar a tarefa gloriosa do precursor João o Batista em preparar o caminho para Jesus. Humberto de Campos, então, de maneira muito linda, muito bela, nos diz que João, de fato, partiu primeiro a fim de dar conta das suas tarefas, como a nos lembrar da fala de Jesus, que João partiria primeiro. João é descrito como um dos mais belos símbolos imortais do cristianismo. Salomé, que perde a sua cabeça, representa a futilidade do mundo. Herodes e a sua esposa é como se fosse um símbolo que representasse todo o convencionalismo político e os interesses mais escusos que pudessem existir. Humberto de Campos nos diz que João era a verdade, e a verdade na tarefa de aperfeiçoar. A verdade nessa tarefa, ela dilacera e magoa. Bom, o exemplo de João Batista deve tocar fundo em nossos corações hoje. Deve servir a todos nós como um exemplo de abnegação, um devotamento à verdade. Aquele que, com sacrifícios extremos, levou adiante a mensagem de Jesus. Se fosse possível eu escolher uma característica de João Batista que servisse a todos nós hoje, eu diria que ele é o nosso exemplo de disciplina. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, nos diz que o Espírito precisa preparar as suas asas para a ascensão através da sua disciplina moral e social. Como anda as nossas disciplinas para a ascensão moral e social? Vamos seguir o exemplo de João o Batista, nos disciplinando através do ensino de Jesus para as nossas ascensões morais. Bom, eu fico aqui, digo que ainda tem muita coisa bela nesse capítulo para que vocês possam ir lá ler e aguardar o nosso próximo encontro. Obrigado.